Hoje é dia 18 de março de 2025 e este é o episódio 340 do podcast do Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e couves. Outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho um soldado desconhecido. Olá. Tu disseste couves? Sim, estava a pensar em couves. És tão português que até dói. Português ou galego, que é a mesma coisa, mas pronto, temos o amor das couves, não é? Exatamente. É por isso que somos tão europeus, no fundo, porque também temos as famosas couves de Bruxelas e as famosas couves de Bucelas. Também. Em Bruxelas houve uma campanha que era usada para divulgar Bruxelas em Bruxelas, o que é uma coisa extremamente útil, e que estava no serviço municipal de bicicletas alugadas, e que estava lá escrito Sprout to be Brussels. Ai, que trocadilho tão giro, que engraçado. Grilos. Ok. E então, soldados conhecidos, o que é feito de ti? Como tu bem sabes, e estavas comigo por essa ocasião, sobrevivemos a semana passada, não sei bem como, houve ali um golpe de sorte. Eu francamente admiro a tua coragem, porque tu atiraste literalmente para a frente de batalha aos gritos, com a outra malta e a bater-lhes com o capacete para eles avançarem, e eu estava cá atrás completamente assoberbado com tudo aquilo que estava a passar, e eu vou ficar aqui neste buraquinho, obrigado. Boa noite, vão andando à frente que eu vou lá ter, e tu gritar, vamos embora, seu Magala, seu e não sei o quê, toca a andar, levanta-te, e coisas assim, imprecações várias, e eu chorava, aninhado no chão, tirem-me daqui, não quero ir, etc, e é nisto que, depois de vocês terem ido todos lá para a frente, eu vejo um aparelho teleguiado acima de mim, prestes a lançar uma bomboca. Foi aí que me levantei no instante e fui a correr atrás de vocês e pronto, olha, safámos, não sabem como, mas safámos. Foi traumático. Ou como dizem os tias, interessante, porém traumático. De resto, sobrevivi a semana passada, desmontei um Magalhães, tenho aqui peças para vos mostrar. Quer dizer, quase desmontei, mas não praticamente. Ainda estou em processo de desmontagem. Neste meio extremamente visual, que é o podcast de áudio, o Miguel assinou com um teclado, agora com um disco SSD. Não é um disco SSD, é uma preciosidade é um disco do Samsung HS030GB, é um disco de 30 GB de 4200 rotações por minuto. É um disco ferrujante, ok? Que é um disco que eu nunca tinha visto, confesso, que é um PATA. É um disco PATA. Sim. Paralelo ATA. Sim. É um disco mecânico de rotação, enfim, com a agulhinha e tudo, mas é minúsculo, é mesmo muito pequeno. Estás a ver? Tem um formato muito, muito fofinho. Em vez de um disco mecânico de, 2,5, ainda é mais pequeno que um disco 2,5. Em vez de ligações como costumam ter os discos mecânicos, tem um cabo de fita. Não é? É uma coisa que eu nunca tinha visto nestas coisas, um cabo de fita, que era o que estava dentro do Magalhães. Um disco mecânico, 30 GB. Isto é de... Não consigo ver aqui a data de fabrico, mas eu suponho que outubro de 2008. Nunca tinha visto uma coisa destas, muito engraçado. Depois também tenho aqui um painel de LEDs indicadores do Magalhães. Tenho aqui uma fantástica memória RAM com 1016 megabytes. Esse número é extraordinário. 1016, que já tinha dito na semana passada, é muito estranho. Sim. E pronto, depois tenho para aqui uma série de cangalhos. Tenho aqui o Magalhães esventrado, ou quase, com, enfim, tudo à mostra. Eu vou abrir isto, vou desmontar tudo, que é para limpar isto tudo como deve ser e voltar a montar. E entretanto, neste Magalhães já consegui instalar um sistema operativo. Neste caso escolhi o Debian 12, é uma versão de Debian para educação, que é o Debian Edu 12, com interface gráfica LXDE
É 32 bits. Portanto, isto, o processador desta coisa é um Atom N270 que não aguenta com nada. Experimentei outros interfaces gráficos. Plasma, GNOME, LXQT, aquelas coisas todas. Nenhum deles funciona bem numa maquininha destas porque a máquina borra-se toda. Tem reações muito lentas, não consegue correr muita coisa, é desgracinha total. Mas com o LXDE funciona minimamente e, portanto, vou mantê-lo assim. Até conseguir pôr a funcionar a única imagem de caixa mágica que eu consegui arranjar, que é a caixa mágica 11, e que ainda não consegui pôr a funcionar porque a imagem que eu obtive através do Internet Archive e que tu me apontaste é uma imagem que só funciona em formato CD ou DVD, e eu ainda não descobri uma maneira de gravar aquilo para uma chave USB para poder arrancar a partir do USB. Ainda estou a coçar a cabeça para ver como é que vou fazer isso, porque isso é o objetivo final. Mas para já, funciona e deu para testar. Deu para testar e perceber, eu não vou usar isto para nada. Estou um bocado baralhado, desculpa lá, mas o que a gente mete nas chaves USB são ISOs, que é exatamente a mesma coisa que um DVD. Mas a imagem que eu arranjei não vem com um ISO. É uma pasta que tem uma série de coisas lá dentro e inclusivamente é uma pasta que tem opções para instalação de uma versão do Windows e uma versão de caixa mágica Linux. Uma grande confusão. Sim. Então eu não tenho um fecheiro ISO pré-feito pronto para gravar como imagem. É assim uma coleção de pastas e de fecheiros. E eu já gravei para dentro de uma chave USB, mas não consigo que aquilo arranque. Aquilo deve ser o conteúdo de uma partição de restauro. É possível. Com um firmware próprio para fazer esse serviço. Sim. Seja como for, na semana passada recebi várias mensagens de solidariedade por parte de vários ouvintes e de amigos e de pessoas familiares, crianças de escolas que escreveram uma carta, aquelas coisas todas, com uma grafia muito má, para dizer que estão solidários comigo e que estão a tentar falar com pessoas que saibam onde é que poderá estar abandonada algures uma imagem de caixa mágica que eu posso usar neste modelo. Até agora não apareceu nada, mas há uma campanha de solidariedade em curso, com uma música e tudo, há artistas. Vamos instalar caixa mágica, vamos ajudar o Miguel. Vamos salvar o Magalhães. É muito mau, muito mau, muito mau. Mas pronto, as pessoas fazem o que podem e eu agradeço. De resto, mais coisinhas muito rápidas. O Signal que eu tenho instalado no meu sistema operativo, o Debian 12, não é Debian 12, Raspberry Pi OS, no meu Raspberry Pi 5, não funciona na última versão. Então. Ele fez uma atualização e depois disse-me assim: estás a correr um kernel construído com page size de 16 capas e isso é incompatível com o Signal. Tu tens que mudar para um page size kernel de 4 capas. É o que está escrito aqui na mensagem em inglês. Como é que é? Must switch to 4K page size kernel and choose not to do so automatically before installing Signal. Não percebi nada do que é que eles querem que eu faça e, portanto, não mexi. Deixei-me estar quieto e logo se vê. Mas aparentemente há ali uma incompatibilidade qualquer com o núcleo. Núcleo é a tradução portuguesa de kernel do meu Raspberry Pi, do sistema operativo. Qualquer coisa com page size 16 capas e 4 capas. Eu não sei o que é que isso quer dizer. O problema é mesmo do Signal, mas pronto. E experimentares um cliente alternativo? Cliente alternativo para Signal? Por acaso não pensei nisso. Pronto, então pensa. Mas isso existe? Eu não sei se existe. Existe? Eles deixam? Existe. A Meredith deixa que nós usemos clientes alternativos? Eles não gostam, eles de facto não gostam e costumam bloquear, mas eles existem na mesma. Vão sendo bloqueados de tempos a tempos. Está bem. Vou ver o que é que pode-se fazer. É pena. Mas pronto, depois tenho andado a usar o Nheco. O Nheco, que é o cliente de Matrix.
para trocar umas mensagenzitas. É porreiro, é catita. Tenho-me divertido, vá. Pronto. Então, e tu? Eu sei que tu não gostas que eu adiante serviço, mas eu ouvi dizer, não precisas falar disso já, mas eu ouvi dizer que estiveste um encontro espetacular, tipo o melhor de todos os tempos, em Setúbal, carago. Essa famosa cidade do norte do Algarve. Ou do Alentejo. Também não é nem no Alentejo nem no Algarve, curiosamente, Setúbal é Extremadura, mas curiosamente não, o Setúbal distrito fica a norte do Alentejo, portanto, sim, é do norte. Mas não é, sim, mas é na Extremadura. E curiosamente, o distrito de Setúbal, apesar de ser na Extremadura, tem municípios alentejanos. Olha que giro. O que é bizarro. Mas pronto. Sim, de facto estive no primeiro Festival de Tecnologia Popular de Setúbal, que foi fantástico, há que se dizer. Foi muito bem organizado. Eu não fui, mas vi fotos e pelas fotos foi fantástico. Foi fantástico, de facto. Abrindo aqui já agora, pode-se abrir aqui o site para ir relembrando aqui das coisas, para não me esquecer. Ele decorreu nos dias 15 e 16 de março, portanto no fim de semana passado, e teve conversas, teve visualização de um filme, teve oficinas, teve bancadas, teve um almoço convívio, que estava bastante bom, há que se dizer. E descobrimos e debatemos e conversámos sobre tecnologia e como colocar essa tecnologia ao serviço do povo e não o povo ao serviço da tecnologia e dos interesses que definem a tecnologia. Portanto, foi muito interessante. Tu queres dizer dos rentistas que usam a tecnologia como um tubo para sugar a riqueza criada por outras pessoas? Não só rentistas, eu diria que há de facto rentistas, mas há outros tipos de piores que exploram a tecnologia, desenham e exploram a tecnologia de forma que ela explora o povo. E então o que nós tivemos foi a debater esses problemas e a procurar soluções. Ocorre-me aquela frase famosa de um politólogo, historiador bastante conhecido da nossa praça, que dizia: e o povo, pá? Exatamente. Que é o gel dos homens da luta. Curiosamente ele também é da margem sul, acho eu, não é? Claro, só podia ser, não é? E alguém fica surpreendido? Não faço ideia. Eu digo que sim. Se não for, olha, passa a ser. Foi apropriado. Foi. O povo tomou conta dos meios de pensamento, sim. Neste caso. Eu vi algumas fotos do encontro, o programa que está no site, eu estive a ler um bocado do programa, por acaso fiquei com pena de não ter ido. Tinha lá intervenções de pessoas muito interessantes e tinha lá aspectos do programa muito promissores, conversas bem fixe, encontros bem fixe. Eu não assisti às sessões da parte da manhã do sábado. Estive ocupado com o que nós estávamos a realizar como parte do Centro Linux, que estava lá presente também, mas já lá vamos. Mas houve, além da abertura, houve em paralelo com as atividades do Centro Linux, houve uma oficina de privacidade digital que decorreu todo o dia e que foi realizada pelo malta do Coletivos.org, que é um coletivo que se dedica a criar alternativas para as Big Tech, basicamente. Serviços alternativos às Big Tech, destinados precisamente à sociedade civil, de forma a que ela se possa organizar de forma a manter-se independente e soberana. Eu vi umas fotos da porta e dos azulejos do edifício, mas onde é que foi? Foi no deixa eu ver se me lembro o nome de cor. Na Sociedade Recreativa. Espera aí. Isto é um desafio do caraças. Odete, que é Odete sem é no fim, é uma suborganização da Sociedade Musical e Recreativa da União Setubalense. Ok. E que é um clube que fica na Avenida Luísa Todi, que é
a avenida mais conhecida de Setúbal, e tem lá este ramo que se dedica a explorar a tecnologia, basicamente, e a forma como a sociedade pode ser autodeterminada na utilização da tecnologia. Eles realizam frequentemente atividades relacionadas com privacidade digital, com autonomia digital, com aprender a utilizar tecnologia, e é um grupo muito interessante. São eles que estão ligados a oficinas de reparação de materiais, de pequenos eletrodomésticos, informáticas e assim, ou é outra coisa? Isso é outra coisa. Mas esta é a malta da Odete, organizou o evento como um todo, e o coletivo organizou a oficina de privacidade digital. O Centro Linux teve a oferecer a possibilidade às pessoas de experimentarem e instalarem software livre, obviamente Linux, e não só. E tivemos a oportunidade de várias pessoas poderem experimentar software livre e decidir se querem ou não instalar Linux. De parte da tarde houve de sábado, isto ainda estamos no sábado, estas duas oficinas, quer de privacidade digital, quer a de experimentação e instalação de programas livres, decorreram durante todo o dia. Vários membros de voluntários do coletivos e do Centro Linux estiveram lá presentes, e tivemos a oferecer a possibilidade de ajudar a instalar Linux, Ubuntu e Debian, e foi maravilhoso, há que se dizer. E da parte da tarde, nas sessões mais teóricas, houve uma conversa, debate sobre tecnologia e género na sociedade, que teve como participantes a Beatriz Maciel, que é uma programadora, e a tia Ruth Correia, das Wiki Editoras LX. Sim, e ainda lá esteve, para além da tia Ruth, esteve lá o Gizamuro também. É importante dizer. Sim. São inseparáveis. Neste momento são inseparáveis. Que é alguém que começa muito cedo nestas áreas, não é? Da tecnologia e do software livre. Também vi fotos em que estava lá o rapaz dos Shifters. Sim, estava lá o João Gabriel. E o Cholage. É verdade. Para quem não conhece, é um dos mais antigos e distinguidos rappers em Portugal. E eles foram lá falar de quê? Tiveram num debate sobre capitalismo digital. Foi bastante interessante, mas durou muito tempo. Durou claramente muito tempo, e houve uma enorme participação do público. Portanto, foi uma conversa que era entre o João e o Cholage, mas também com o público. Foi muito, muito interessante. Pois só pelo tópico, enfim, puxa logo uma série de cerejas e de coisas acessórias. E é muito amplo, falou-se de muita coisa diferente. E no fim da noite, depois de jantar, aliás, tivemos a ver o filme The Internet Own Boy, sobre o... Caramba! Tu tens de ir ao médico e tens de tomar suplementos, porque essa memória está cada vez pior. Tá fraquíssima. Sabes que há umas coisas com óleo de peixe que ajudam a fortalecer a memória. Tem óleo não sei quantos e proteínas de não sei quê e minerais da coisa. Sabem muito a mal e cheira ainda pior, mas se calhar vai ter que ser, não é? Sobre o Aaron Schwartz. Ok, sim. A internet ajuda-me a colmatar a minha falta de memória. Antes de dizeres o nome Aaron Schwartz, tens que dizer o grande herói Aaron Schwartz. Sim. É um filme que eu já vi muitas vezes, mas que eu gosto de ver e rever. Esse filme está disponível com base numa licença livre? Como é que a coisa funciona? Julgo que sim. Há de estar alguns na internet para descarregar? Sim. Eu costumo ver na internet frequentemente. Portanto, não deve ser muito difícil. A licença é uma licença Creative Commons não comercial, share alike. Portanto,
Ok. Mas a parte mais importante disto tudo e todo o encontro, eu ouvi dizer que havia muita gente a jogar Super Tux Cards. Mas já agora deixa-me dizer o que é que aconteceu também no domingo. No domingo tivemos de volta no Centro Linux de presente. E houve de facto, como tu referiste, reparações de equipamentos. O Repair Café do Barreiro teve presente e teve a tentar ajudar a reparar equipamentos. Houve também uma oficina criativa sobre com o título Mapeando a Tecnologia que Usamos. Eu não assisti. Foi organizada pelo SIDAC e pela Ana Luísa Silva, da Oficina Global. Depois houve um almoço convívio. Eu cheguei à hora do almoço convívio no domingo. E a parte da tarde houve também 2 debates muito interessantes. O primeiro foi com o Guilherme Luz, que é familiar já para quem frequenta o Centro Linux, porque ele já lá apareceu algumas vezes e numa das vezes, inclusive, fez uma apresentação sobre energia e sobre como podemos utilizar software livre para poupar energia e para participar em comunidades de produção de energia. Ele não trabalha para a Copérnico, não é? Não, ele não trabalha, ele é voluntário da Copérnico, ele não é trabalhador, é voluntário, é um trabalhador voluntário, e foi nesse contexto que ele teve aqui neste evento, no Centro Linux, foi a título individual. E houve a seguir ainda mais um debate. O título é: a internet está a trazer a censura de volta? É uma pergunta. E foi entre Dani Bento, o Tomás Barão, da Odete, e foi também um debate, uma conversa entre eles, mas também foi um debate com o público. Uma participação fenomenal do público. Portanto, quando se fala, falou-se de censura, falou-se de privacidade e de outras questões à volta de moderação de conteúdos online, claramente temas que motivam muito as pessoas. E houve participações de pessoas de todas as idades, jovens, adolescentes, anciões da nossa sociedade. Portanto, foi fantástico. E estava a fazer uma pergunta há bocado, que era? Super Tux Cards. Sim. É o mais importante. Sim. As crianças presentes rapidamente sequestraram um dos computadores do Centro Linux e não o largaram durante os 2 dias até ser hora de o desmontar. Foi fantástico. E mesmo assim tiveram que arrancar o computador das mãos das criancinhas e maniatá-las para poder desligar tudo, não é? Sim, e pôr-lhes um pano na boca para... Exato. E é por isso que estás todo amassado com essas nódoas negras, certo? Sim. E viste ver como é que ficaram os pais. Muito bom. Olha, o Luís Ribeiro está aqui a dizer uma coisa muito importante que eu acho que queres assinalar. Ele está a relembrar que a Avenida Luísa Todi em Setúbal, no jogo do Monopólio, custava 1000 escudos. Pronto. Bons tempos. Pois, agora com 1000 escudos não consegues comprar um calhau da calçada da rua. Exato. Mas pronto. Estão sempre a dizer mal de eu ter coisas hardware, mas neste caso o meu hardware ajudou a realizar o evento, não só por causa dos computadores do Centro Linux, mas também porque emprestei cabos. Houve cabos emprestados que retornaram, que é fantástico. Infelizmente o gravador Zoom da organização não funcionou, mas eu tinha um e por isso há gravações destes debates e destas conversas. Eu estou à espera da autorização de todos os participantes para poder publicar as gravações. À partida vamos publicar isto na feed da Voz dos Direitos Digitais, mas depende ainda da autorização de toda a gente e estou ainda a aguardar as autorizações. Será a minha próxima pergunta, que é: quando e onde é que nós poderíamos ouvir essas conversas? Pronto.
Assim que tivermos autorização, é isso que faremos. Mas vamos publicar algumas dessas conversas neste podcast ou noutro? Todas na Voz dos Direitos Digitais. Não no podcast do Ubuntu Portugal? Não. Okay. Não acho que aquelas conversas façam sentido neste podcast. Era só para saber. E entrevistaste criancinhas também que jogaram Super Truque Cards? Falaste com? Conversei, mas não gravei conversas com criancinhas. Isso, não. Sim, senhor. Está bem. Muito bem. Eu quero ouvir isso. Pronto, a gente depois vai ouvir e comentamos um pouco e a seguir deixamos as pessoas a ouvirem e julgarem por si próprias as conversas, mas eu creio que foram conversas bem interessantes. Com isto, se calhar é tempo de irmos para a nossa agenda. Vamos para a nossa agenda. Agenda. Pum pum. Pronto, foi uma porcaria de um separador. Obrigado. Pronto. Nada. Na nossa agenda temos muitos eventos este mês, está muito rico. Os encontros de comunidades de tecnologias livres do Porto têm um tema para este mês, que é o Document Freedom Day, o Dia da Liberdade Documental, e organizam 2 eventos, um no dia 27, quinta-feira, no Porto Innovation Hub, que será uma mesa redonda / tertúlia, e terá um debate sobre soberania digital, formatos abertos, dados abertos, com a participação do André Barbosa, da Wikimedia Portugal, e do João Figueiredo, do LCD Porto. Essa conversa, suspeito eu, é, neste momento da história, estupidamente importante, por todas as razões, porque um dos países industrializados do hemisfério norte está a atravessar uma onda de ameaça à liberdade digital e à liberdade documental e à preservação de arquivos em que os formatos abertos e outros têm um papel gigantesco de importância colossal para a preservação da memória da história. E tanto é que as pessoas que fazem parte do universo da Wikimédia, também já estão na mira de determinadas forças que já começam a reganhar o dente e dizer: a gente se calhar devíamos comprar a Wikipédia porque é muito woke e não sei o quê. Portanto, ponham-se a pau, meus amigos, ponham-se a pau. Sim, mas a Wikipédia não é comprável. Ainda bem. E o que é mais burro, vou usar essa palavra porque é mesmo burro, é que a Wikipédia não só não é comprável, como se vocês quiserem podem vendê-la. Vou já descarregar tudo para vender. Isto é interessante. É que vocês podem, a licença com a qual a Wikipédia conteúdo é publicada permite ser vendido. Fantástico. Além de modificada e tudo isso, permite ser vendida. A Wikipédia infraestrutura não é vendável porque tem a ver com o que é uma fundação e com o que é e tudo isso. Mas pronto. Adiante. Mas há países onde se pratica censura dos conteúdos da Wikipédia, certo? Muitos. Pois, aí tens. Mas enfim, todos estes tópicos, soberania digital, que é uma questão premente na União Europeia e no Canadá nesta altura do campeonato, etc. Sim. Portanto, eu suspeito que esse encontro no Porto vai ter imensa gente, mais do que seria habitual. E diz-me lá, em que datas é que isso vai acontecer? Este vai ser no dia 27, no Porto, no Innovation Hub. 27 de março. Pronto. É preciso dizer, porque isto depois fica registado para a posteridade e tu dizes, é no dia 27 de qual mês? Não sabemos. Março. Já tinha dito no início. Pronto. No sábado, dia 29 de março, será no LCD Porto, também um dos encontros da Comunidades Tecnológicas Livres. Começa às 9 horas com um pequeno almoço. Depois às 9h30 é a recepção e segue-se um workshop, uma oficina sobre como criar um sistema de informação geográfico com dados abertos, que será orientado pelo Rui Cavaco, e será muito à volta da utilização de dados abertos
para criar um sistema utilizando bibliotecas de JavaScript e afins. Portanto, só uma nota. Onde é que vai ser o pequeno almoço? O pequeno almoço vai ser na confeitaria Ginja. Ginja? Uhum. Pequeno almoço com ginja? Pois. Ginja ou ginga? Eu estou aqui a olhar para o texto. A ginga, não é J. Tens razão. Confeitaria Ginga. Só para dar esta nota de relevo, Ginga é o nome aportuguesado, um bocadinho deturpado, de uma rainha africana, natural de Angola, que era a rainha Nzingambande, que resistiu ao jugo colonial português no século XVII. E, enfim, liderou uma série de movimentos de resistência contra os colonos portugueses. Portanto, não deixa de ter a sua piada que o pequeno almoço seja num sítio com o nome da rainha Nzingambande. Muito bem. Também no dia 27 de março haverá o encontro da comunidade Ubuntu PT em Sintra, como costume no Bar Saloon. E no dia 29, também sábado, 29 de março, haverá a primeira clínica de Linux no centro de Linux. Clínica de Linux. Isto é giríssimo. O que é uma clínica de Linux? Uma clínica de Linux é um evento onde as pessoas podem aparecer com todas as maleitas que têm no seu Linux e nós vamos ajudar. Senhor doutor, resolver esse problema. Eu trago aqui o meu Magalhães, ele está muito mal, está com umas almorródias no disco rígido. É mais ou menos isso. Olha, e nós vamos... Sinto muito, nós fizemos os possíveis, mas o computador acabou por falecer. Pronto. Isto dava um reality show, como aqueles dos veterinários que passam nos canais por cabo, estás a ver? Mas era clínica Linux, as pessoas levavam lá o computador e depois filmavam assim as pessoas em plano apertado a chorar e tal, com música triste. Epá, era lindo. Ou as pessoas a abraçarem o computador depois do computador ter sido curado e tal. Não? Fantástico. Eu acho que sim, acho que resulta. E depois, no dia 3 de Abril, em Aveiro, irá decorrer mais um encontro da comunidade Ubuntu. Será no restaurante Doutores e Engenheiros e será às 20 horas e mais detalhes serão publicados em breve. Restaurante Doutores e Engenheiros. Péssimo nome para um restaurante. Doutores e Engenheiros. Doutores e Engenheiros. Péssima premissa para um restaurante, porque é tudo malta que só sabe cozinhar daqueles noodles de pacote e pizzas de micro-ondas. Arroz com atum. E arroz com atum. Epá, não. Tinha que ser restaurante chefes de culinária ou coisa assim. Epá, não. Engenheiros não. E ainda por cima os engenheiros são muito quadrados de cabeça quando se trata de cozinhar, não é? Que o arroz tem que ser X gramas, a água tem que estar a ferver a não sei quantos Kelvin. É uma chatice. Não fazem nada a olho. Acho que não, mas pronto. A não ser que sejam engenheiros da mula russa, daqueles que projetam pontos que caem assim. Aí é tudo. Põe o arroz aí para dentro, não interessa. Enfim, não. Nunca comeria num restaurante desses. Mas pronto, se vocês comerem, o problema é vosso. Pronto. E esta é a nossa agenda. E foi o fim dos momentos divertidos do podcast. Porque agora... Está anunciado para os próximos dias uma depressão. Eu recebi um SMS. Sim, exatamente. E acabei de receber um SMS com uma notícia sobre tempestades, chuva intensa, risco de inundações e cheias. E o raio da depressão chama-se Martinho. Martinho, que é mesmo nome de Beto. Que é a depressão Martinho. Para a semana vamos ter a tempestade Constança ou Sancha. E depois é o Martinho, a Constança e a Sancha que vão dar as mãos e inundar este país. Enfim, é o país que fazemos. E agora vamos todos começar a ficar deprimidos porque vamos falar do Firefox. Não. Pronto, vamos embora. Adeus, boa noite, passem bem, retiro-me. Miguel, há quanto tempo é que usas Firefox? Desde... Eu uso Firefox... Sempre usei Firefox
desde que comecei a usar sistemas operativos no Linux, foi para aí em 2009. Não me recordo se usava Firefox antes disso, creio que sim. Mas em ambiente Windows. Mas já não me recordo em que ano é que comecei a usar. Bom, eu comecei a usar o Firefox, ainda o Firefox não se chamava Firefox. Foi quando ele foi criado, aliás. Antes disso eu utilizava o Mozilla Navigator. Eu até organizei a festa de lançamento da versão, da primeira versão do Firefox em Lisboa. Uau, és mesmo hipster. Eu já usava Firefox antes de ser mainstream. Só te faltam os óculos de massa. Repara, eu tenho fotos de malta que anda pelo masto.pt quando eles ainda tinham cabelo. Inclusive é eu. Fogo? Bem, isso já foi há muito tempo. É verdade, é verdade. E, infelizmente, a Mozilla parece que é governada por gente que... Tosca? A melhor coisa que eu tenho... Sim, mas a melhor coisa que eu tenho para dizer sobre eles é que são incompetentes. Ok. Há coisa de 2 semanas, ou qualquer coisa assim, ou 2 semanas e meia... 2 semanas e pico, quase 3, sim. Sim. A Mozilla publicou no seu blog um conjunto de alterações que iriam acontecer relativas ao Firefox e eram de diversas naturezas, mas o que eles anunciaram foi especificamente relativo a termos de utilização do Firefox. E antes de avançarmos nisto, eu quero lembrar-vos que a Mozilla é uma daquelas empresas que gosta de chamar a todos os seus produtos a mesma coisa. As empresas têm mania de fazer isso. Por exemplo, a Microsoft agora chama Copilot a tudo. E tal como a Microsoft, a Mozilla chama Firefox ao seu navegador. Certo. Mas também se chama Firefox a um conjunto de serviços online. Essa eu não sabia. Pronto, o serviço de anonimização de e-mail, o serviço de VPN, tudo isso se chama Firefox também. Uhum. E a Mozilla resolveu, em vez de dizer como diz no próprio navegador, quando se refere aos serviços, que é os serviços de online Firefox, dizer termos e serviços do Firefox. Eu assumo que nós que assumimos é o navegador, não é? Exato. Que é o que toda a gente conhece. E, portanto, é importante compreender isto, mas é importante compreender também que eu acredito que a Mozilla queria realmente estabelecer termos e serviços para o navegador. É curioso o teu lapso freudiano de dizeres a Microsoft e depois corrigires e dizeres Mozilla, porque eu acho que isso diz muito sobre esta questão, mas adiante. Eu acho que não, mas pronto. Mas, porque eu atribuo intenções diferentes às duas entidades. Mas eles basicamente estabeleceram um conjunto de condições adicionais à utilização do Firefox para lá do que as licenças, porque o Firefox tem várias licenças de software livre do Firefox. Ora, essas condições criavam limitações às possíveis utilizações do Firefox. Isto por si só faz com que, ou faria com que, o Firefox tivesse de deixar de ser software livre, porque a liberdade zero é a liberdade de utilizar o software para qualquer fim, e se havia limitações aos fins para os quais se poderia utilizar o Firefox deixava de ser software livre. Também deixava de ser open source, porque na definição do open source também está escrito muito claramente que não pode haver limitações aos esforços, ou acho que a tradução mais perto será esforços para os quais o software é utilizado ou desenvolvido ou o que for.
Nesse caso, por acaso, há alguma ambiguidade na definição de open source. Mas sim, deixaria de ser quer software livre, quer open source, que para mim é logo um problema, não é? Suponho que para ti também. Sim, quer dizer, para mim é um princípio básico que é preciso manter, e a promessa que a Fundação Mozilla faz em relação àquele navegador e aos serviços associados é baseado nos princípios do software livre, enfim, de outras liberdades digitais, etc. Sim. Mas há muita gente que já há algum tempo, vários críticos da Mozilla, já há vários anos, não é de agora, andavam a levantar uma série de suspeições e de desconfianças em relação à direção. A direção que a Mozilla estava, enfim, a parecer tomar nos últimos anos. E houve quem lhes dissesse, e eu lembro-me que tu tinhas uma postura muito cautelosa em relação a isso, que estavam a exagerar ou que estavam um bocadinho armados enfim, a armar teorias da conspiração e que estavam a pressupor malícia onde haveria muito simplesmente incompetência, se calhar, quiçá, talvez. Eu mantive o direito de reserva de observar à distância como é que as coisas evoluiriam. E, entretanto, parece que agora descambou. Eu tenho de discordar. Eu mantenho o mesmo tom. Eu mantenho o mesmo tom e já vamos por... é que houve quem te acusasse de que eras um Mozilla fanboy. Pronto, e sei de fonte segura porque fui eu que te acusei, portanto. Pronto. E já lá vamos. Eu nunca fui fanboy, sempre fui muito claro quanto à minha opinião de que a direção da Mozilla é altamente incompetente, e há muitos anos, mas já lá vamos aí. Vamos continuar nos detalhes destas alterações que eles fizeram. Nestas alterações que eles fizeram, a Mozilla dizia que ao utilizarmos o software, nós estávamos a aceitar os termos e condições, mesmo que nunca os tivéssemos lido. Como é que... Espera aí, para tudo. Rebobina. Como é que é? Ao utilizarmos o Firefox, estávamos a utilizar os termos e condições do Firefox, mesmo que nunca tivéssemos lido estes termos, e mesmo que eles alterassem e não nos avisassem. Para isso tenho duas palavras. Eu sei que estamos no YouTube, não posso dizê-las, mas uma começa por F e a outra começa por Y e acaba em U. Pronto, isto era mais um aspecto extremamente, além de não ser software livre, esta aceitação automática dos termos e condições, para mim também altamente problemática, e tenho, apesar de tudo, de dúvidas da sua legalidade. Mas não se parou, não ficou por aqui. Um outro ponto altamente problemático é que a Mozilla dizia que todo o conteúdo eles não diziam conteúdo, o que fizéssemos, o que transmitíssemos e dados no Firefox pertencia à Mozilla. Ok, sim. Que eles tinham, já não lembro se era propriedade, se era uma licença, acho que era uma licença para fazerem tudo o que quisessem com os dados. Sim, os dados que fossem carregados no navegador, derivados da utilização do navegador, seriam enviados para a Mozilla e a Mozilla teria propriedade deles para depois fazer o que quisessem com eles. E o que as pessoas, os críticos, suspeitam é que isto é uma espécie de preparação para explorarem, por exemplo, a mineração desses dados para alimentar motores de inferência estatística. Eu não vou dizer inteligência artificial, vou dizer inferência estatística. Já lá vamos a essas coisas todas, porque quero listar primeiro os problemas e depois falamos dos problemas em si e de todas as... Para resumir muito rapidamente, usar os dados para torná-los rentáveis, para fazerem dinheiro com isso. Sim, houve quem dissesse isso. E para venda de publicidade, essas coisas todas. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Dirigida. Isso é outra coisa, porque de facto houve também uma outra alteração aos termos e condições, é que
a Mozilla, aplicavam-se os termos da política de privacidade da Mozilla. E houve quem, ao mesmo tempo, fosse olhar para o documento, de termos para a política de privacidade da Mozilla, e viu que foi removido desse documento uma promessa de não vender os dados. Não é de não vender os dados, é de nunca vender os dados. Nunca, com ênfase no nunca. Eu sei porque eu vi essa discussão e eu fiz algumas capturas de ecrã do GitHub e dos comentários do GitHub que estavam publicados no GitHub da Mozilla, onde estavam os termos e a política de privacidade. E eles tinham essa frase que até era famosa, de promoção da própria missão da fundação, que era nunca venderemos os teus dados, e retiraram discretamente essa frase. E é claro que no repositório do GitHub tu tens as alterações ao fecheiro, assinaladas a vermelho, e essa é uma das frases que está assinalada a vermelho que, desapareceu. Isto para uma data de gente foi a gota d'água que fez transbordar o copo. Mas já lá vamos agora. Agora vamos aos problemas. Voltemos à primeira alteração. A primeira alteração, que eu já nem lembro qual é que era, que falámos, relembra-me lá, Miguel. Foi a alteração política de privacidade? Não, termos a primeira, os termos de utilização. Pronto, aqueles termos de utilização não faz sentido nenhum para um navegador. Por exemplo, não poderíamos aceder a conteúdos com violência, não poderíamos carregar conteúdos com violência, conteúdo sexual também, e uma série de outras coisas. Alguns com o qual eu posso ter alguma solidariedade, aliás, até, em teoria até podia ter com todo, ou não, mas é extremamente burro colocar limitações deste tipo à utilização de um navegador. Porque basicamente limita a investigação científica, limita jornalismo, limita grupos de autoajuda, limita uma série de outras coisas que vão de encontro ao tipo de coisas que a Mozilla quer proteger. Portanto, não faz sentido nenhum. E não faz sentido nenhum aplicado a um navegador. Ponto. Até porque a empresa que fabrica um navegador não tem nada a ver com o que é que as pessoas fazem com o navegador. Sim, exatamente. Seria a mesma coisa que um fabricante de automóveis dizer-nos onde é que nós podemos viajar com o carro. Quer dizer, meus amigos, vocês estão a vender o carro? Vendem-me o carro. O carro tem que cumprir normas de segurança e trânsito automóvel, isso tudo, e legislação europeia, mas não podem dizer, você não pode conduzir para ali, para aquela região, porque não queremos. Às terças-feiras não pode ir ao café. Pronto, é isso. É altamente imbecil. Mas de facto eles o texto dizia, era, na minha opinião, claro, quanto está a aplicar-se ao Firefox, ao navegador Firefox. Perante muitas críticas de muitas pessoas, numa página de feedback da Mozilla. Críticas inflamadas e algumas delas bem divertidas, que eu fui lá ler alguns comentários e foi espetacular. Algumas das críticas foram feitas por mim. Eu sei, eu fiz também capturas de ecrã dessas críticas para guardar no meu álbum de recordações. Pronto, não é preciso porque eu guardo no Internet Archive. E chamei a atenção. Eu imprimi e moldurei algumas dessas críticas, tinha isso espalhado pela casa. Acho muito bem. São obras de arte. Pus na casa de banho. Quando vou à casa de banho e tenho de me sentar, tenho aquilo mesmo à frente, a moldura na parede, e farto-me de rir. Rio. É divertidíssimo. Pronto. Os teus vizinhos vão pensar que és doido, mas pronto. Ele deve estar na casa de banho, pá. Está a rir ao calhau e a rir-se à gargalhada, pá. Quem é que faz isso? Pronto. Foram críticas muito duras e eles acabaram por perceber que aquilo não se poderia aplicar a um navegador e retiraram esse aspecto e disseram que aplicavas apenas aos seus serviços online. Contudo, a imbecilidade daquilo se aplicar aos serviços online é igual. Quer dizer, a Mozilla deveria estar a querer proteger aquelas coisas que eu falei: educação, jornalismo, investigação científica, grupos de apoio e entre ajuda de comunidades desprotegidas. É uma coisa que é imbecil.
pronto, eu não tenho outra palavra para além de imbecil, e é não compreender absolutamente nada sobre lei, sobre moderação de conteúdos, e o que é fantástico, porque eu aposto que foi um advogado que escreveu aquilo. Acho muito difícil que não tenha sido um advogado a escrever aquilo ou a ser coautor daquilo. Se calhar foi um estagiário mal pago a recibos verdes. Não sei, eu não acredito nisso. Agora, vejo na Mozilla há muitos anos uma tendência para escrever coisas imbecis deste tipo. E um dos argumentos que eles utilizaram inicialmente antes de retirarem isto do Firefox é que eles precisavam daquilo para que quando procuramos alguma coisa na internet eles possam responder-nos. Isto a propósito não destes extremos de utilização, das limitações das utilizações, mas porque é que eles precisavam de ser donos ou de terem uma licença para a nossa atividade no navegador, o que é imbecil. É imbecil porque o navegador está a correr no nosso computador. Quando fazemos uma busca, não é a Mozilla que faz a busca, somos nós e um motor de busca. O navegador é a ferramenta, é como um martelo que bate num prego. Não, quer dizer, não é a Mozilla que prega o prego, é o utilizador. Enfim. Mas tens noção de que há utilizadores que tentam às vezes martelar parafuso. O utilizador final não é... não tem de ser... Ou seja, martelem o que quiserem. Sem eles estão a martelar, não é a Mozilla. Portanto, a Mozilla não precisa de uma licença para coisa nenhuma. Enfim. E eles acabaram por também retirar-se sobre isso. A outra questão, como é que era? Já me esqueci do que é que tinha a seguir. Eu acho que a seguir tu vais, mas é tomar um comprimido não, umas pastilhas para o refluxo e para a azia, porque senão vais ficar mal disposto. Pá, esse esófago já deve estar em cinzas com o ácido todo que está a subir por aí acima. Completamente. A seguir era a política de privacidade? Sim, a política, os termos de utilização, política de privacidade, partilha de dados com a Mozilla. E as alterações à missão. Sim, a questão da venda dos dados. As pessoas que estão a criticar a Mozilla por isso não têm razão. Não têm razão. Eu não tinha razão quando critiquei. E a explicação deles é perfeitamente razoável para isso. Tem a ver com a legislação, neste caso na Califórnia. A legislação na Califórnia define alguns processamentos de dados como venda, apesar de não serem venda, nem nada que uma pessoa normal pense como sendo venda. Neste caso, tem que ver com a utilização de uma funcionalidade do navegador que é opcional e que nós já aqui falámos e que tinha a ver com um serviço novo que a Mozilla estava a tentar implementar para permitir aos sites terem publicidade com base em estatísticas anónimas de navegação. Nós já aqui falamos disso há uns meses. Eu não acho que seja uma grande ideia, mas admito que possa ser, no mundo em que nós vivemos, uma ideia necessária, porque está a ser difícil encontrar um conjunto de equilíbrios entre criadores de conteúdos, a necessidade deles trabalharem como criadores de conteúdos online e a forma como eles conseguem obter receitas. Portanto, e a publicidade é, na minha opinião, inevitável parte do mix de receitas. E a publicidade, na minha opinião, deve ser criada com base em perfis de utilizadores e em dados que possam ser pessoais, mas é possível que os navegadores enviem um conjunto de sinais que possam ser anónimos ou anonimizáveis e depois tratados estatisticamente, e só depois de ser tratados estatisticamente e de ser retirada a possibilidade de identificar os dados, disponibilizados de uma forma a criar publicidade dirigida ao conteúdo
e não ao utilizador. Sim. E não ao utilizador. Mas repara, isso é alegadamente aquilo que a Google diz fazer com os dados que vende para publicidade dirigida. Eles, em teoria, anonimizam os dados dos utilizadores para depois vender esses pacotes de utilizadores com determinados perfis e faixas etárias, hábitos de consumo, etc. aos publicitários. O esquema da Mozilla é diferente. A Mozilla é uma boa alcunha para a Mozilla. Pronto, para a Mozilla não é esse. Não são vendidos dados a ninguém. São disponibilizados. É colocado no site um conjunto neste caso, publicidade que tem a ver com estatísticas, e o esquema não é escandalosamente diferente do Google, e fizeste bem em lembrar isso, mas também não é igual, e eu creio que é um bocadinho melhor em termos de privacidade. Um bocadinho não, acho que é até consideravelmente melhor, e é opcional. Pois, isso é que é o mais importante, ser opcional. Sim. A questão é se é o modelo opt-in ou o modelo opt-out. Eu creio que é opt-out. Mas posso estar errado nisto. Eu não me lembro muito bem disto. Eu sei que não tenho. Agora não me lembro se desativei, se nunca tive, porque já utilizava, se instalações novas têm e as antigas não me lembro. Duas coisas antes que eu me esqueça. Eu não percebo por carga d'água é que nós na internet não havemos ter um modelo de publicidade semelhante àquilo que nós tínhamos na televisão analógica aérea de há não sei quantos anos atrás, em que tu tinhas um canal emissor e tinhas um receptor e não tinhas emissão para o emissor dos dados de quem está a ver os programas de televisão. E nos jornais e revistas especificamente, tu também tens publicidade que não é dirigida a ti especificamente, mas a um segmento de consumidores que se interessam por temas A ou B, que é aquilo que acontece na publicidade, ou acontecia na publicidade televisiva, em que tu tinhas publicidade diferente consoante o programa que estivesse a ver. Quer dizer, se estás a ver a novela da tarde, vês anúncios de detergentes e coisas assim. Se estás a ver um programa informativo, um documentário sobre animais, vês publicidade a, sei lá, qualquer coisa relacionada com isso. Mas portanto, a publicidade é genérica, dirigida a quem os publicitários julgam que se interessa por este tema ou por este produto porque está a ver o programa X. Ou, por exemplo, são estereótipos, obviamente, mas estás a ver um jogo de futebol e o que é que tens no intervalo do jogo de futebol? Batata frita e cerveja. Coisas desse género. Ou um carro qualquer. Ou uma bola de futebol, ou roupa desportiva, ou atividades desportivas. Quando abres a revista do Expresso e vês aqueles anúncios todos de relógios caros e coisas assim, sabes que, estou a ler o jornal errado, isto não é para o meu segmento. De facto. Mas pronto, tens esse tipo de publicidade. Na internet poderíamos ter esse género de publicidade, mas a montante disto tudo está um problema sistémico que afeta a internet como a conhecemos hoje e que transformou profundamente a internet que tínhamos há 20 anos atrás, que é a estrutura normal e expectável de um sistema de produção capitalista, em que todas as atividades humanas têm de ser passíveis de extração de capital para terem rentabilidade para as pessoas poderem viver. É isso, mas não é só isso. E nós, fora deste circuito do podcast e lá fora na vida real, já tivemos conversas sobre isso, em que tu propuseste, enfim, discutimos a teoria, a possibilidade de o software para ser desenvolvido, nomeadamente um navegador que tenha tarimba, que tenha alguma massa crítica, que seja um bom instrumento de navegação na internet, precisa ter investimento, precisa ter uma equipa relativamente grande de pessoas a contribuir para o seu desenvolvimento, precisa de estar atualizado em relação aos parâmetros de ligação, de segurança, de privacidade, de utilização de internet nos padrões mais modernos, etc. E isso não se faz sem dinheiro e sem pagar essas pessoas. E precisa de ter inovação, além de manter-se atualizado em relação ao estado da arte atual, precisa de criar nova inovação. Ergonomia, até no design, essas coisas todas. A questão é, isso custa dinheiro porque é preciso pagar essa mão de obra, é preciso pagar esse trabalho. E
quiçá também servidores para alojar uma série de coisas, nem que seja para descarregar o navegador, para manter os repositórios, essa coisa toda. Até para processos relacionados com o desenvolvimento. Exato. E tenho visto algumas pessoas, e tu também pegaste nesse assunto, que se calhar um modelo de desenvolvimento de software, estamos a falar de navegador, mas podíamos falar de qualquer outro tipo de software que seja útil. Sim, mas o navegador é um bom exemplo porque não há um modelo de negócio para o navegador. A não ser a captação de dados dos utilizadores, que é o que faz o Chrome. Desculpa, não percebi. Desculpa. A captar os dados dos utilizadores, que é o que faz o Chrome. Sim, mas isso não é o navegador em si, aí o negócio é outro ainda. Exato. A questão é como é que as pessoas saem deste ciclo vicioso? Como é que se desenvolve um navegador potente, rápido, inovador e sólido e que sirva a toda a gente e de preferência gratuito, né? Que as pessoas descarreguem e usem sem grandes engulhos? Porque é necessário, é infraestrutura essencial. Como é que se desenvolve o software para realizar isso? É com cooperativas? É com fundações? É com empresas? Como é que fazemos isto? Essa é a grande questão. Acima até da discussão sobre a Mozilla ou quem quer que apareça no horizonte. Esse é que é o problema. Sim, aquilo que a direção da Mozilla falhou redondamente há muito tempo. Pois. A Mozilla está-se a encher de dinheiro há muitos anos à conta do Google e sentou-se em cima das suas manitas de boca aberta a lamber as notas que chegavam. Nesse caso à sombra da bananeira da Google, sim. Pronto. E não construiu nem procurou até há relativamente pouco tempo uma forma de tornar, de agarrar naqueles milhões, muitos milhões, centenas de milhões que o Google enviava para a Mozilla, numa forma de além de desenvolver o navegador, de tornar esse desenvolvimento sustentável. E quando tentou falhar é natural, ok? É natural, a gente tenta coisas, falha, faz outras diferentes, tudo bem, mas a forma como falhou foi miserável, de formas óbvias. Por exemplo, a criação de serviços que durante anos só estavam disponíveis nos Estados Unidos. Coisas desse tipo. Quer dizer, assim, a Mozilla é global e viu-se pelo que o Thunderbird fez, que é dentro da Mozilla, mas que tem uma autonomia, e tornou-se sustentável. Mas o Thunderbird é quase um projeto acessório à parte, desenvolvido com contributos de muita gente, e a Mozilla quase que ignorava o Thunderbird. Sim, é verdade. Ele até esteve temporariamente fora da Fundação Mozilla e depois retornou. E o que é incrível, e há aqui a gente diz que o Thunderbird é sustentável, e de facto, mas o Thunderbird é feito em cima do código do Firefox. O Thunderbird é basicamente um Firefox alterado para ser um cliente de e-mail. Por baixo, aquilo é o mesmo código do Firefox. Portanto, ele é sustentável, mas tem essa injeção extraordinária de esforço que não é feita pelo Thunderbird em si, que é feito pela equipa do browser. E ainda bem, mas é preciso não esquecer também esse aspecto. Agora, é possível, e eu acredito que ter um browser desenvolvido de forma sustentável, mas é preciso ter uma direção da Mozilla competente. E é o que não existe há muito tempo. Apesar disto tudo que a Mozilla fez, aqui isto é claro, a incompetência na comunicação e na forma como se entende a comunidade de utilizadores do browser. E até a própria missão da Mozilla, quer como empresa que é a que trata do desenvolvimento do browser, quer a fundação em si, que é dona da empresa. É uma incompetência massiva, e esta incompetência massiva é problemática a um nível, e este chegou a um nível em que é insustentável, e que a prazo é um problema estarmos todos dependentes do Firefox. A prazo, nós temos claramente um monopólio na internet do Chrome, que é o navegador da Google, e a Google, neste momento, estando sediada nos Estados Unidos, pode estar suscetível
voluntária ou involuntariamente, a pedidos de informação por parte do Departamento de Estado e do Departamento de Justiça, que diz assim, queremos saber a identidade do utilizador X no país tal porque não gostamos das ideias dessa pessoa. Sim, não interessa. É software proprietário, para mim chega. Pronto, mas nem que fosse software livre. O Chromium que está por baixo é software livre, mas o Chrome é proprietário, e para mim ser proprietário chega para ser desqualificado. Ponto. Certo. Mas neste momento, nesta altura do campeonato, nós precisávamos de um navegador seguro, estável, fiável e privado, por várias razões, todas elas. Eu neste momento, por causa desta celeuma toda, tenho andado a usar o LibreWolf. Fiz a transição completamente para o LibreWolf. Era só uma nota que já estamos com pouco tempo. Sim, as alternativas, quase todos os browsers concorrentes ao Chrome e ao Chromium são baseados no Chromium. Inclusive Edge, Brave, por aí adiante. Ao Firefox, alguns browsers baseados em Servo, que são inteiramente experimentais, porque o próprio Servo ainda é experimental, e há baseados no tentando lembrar-me qual é o engine do Safari, que é um fork do WebKit, estou enganado? WebKit, exatamente, que é um fork do mesmo engine no qual o Chromium foi criado. É uma forquilha do motor, é isso que estás a dizer. Pronto. E, portanto, a única alternativa viável é o Firefox. O LibreWolf, como tu disseste, e outros, há alguns 7 ou 8 forks do Firefox, todos eles dependem do próprio Firefox e da Mozilla. Portanto, nós temos aqui um problema no qual temos que pensar. E como já estouramos o episódio de hoje, é um tema que vos deixo para pensar para a próxima semana. Sim, façam um like e deixem o vosso comentário. Exatamente, deixem o vosso comentário. Estou muito interessante nos vossos comentários, e porque nós temos mais dramas relacionados com isto para falar na próxima semana. Exatamente. E com isto, só resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e é editado pelo Xande Carrapiço, o senhor podcast. E até para a semana!